aí galera, tudo beleza? Bem-vindos a mais um Responde Aí. Se você quiser fazer sua pergunta, vai aqui ó, nesse post fixado aqui no Facebook, no nosso grupo Áudio, Teoria e Prática, e faz a sua pergunta lá que a gente vai responder ela aqui no canal. E já vou aproveitar e vou pedir para você deixar aquele like aqui embaixo e também para apertar o sininho para receber as notificações toda vez que a gente lançar um vídeo novo. Bom galera, a pergunta de hoje é do Murilo Moreira. O que levar em consideração na hora de escolher um microfone dinâmico? Bom, Murilo, tem muitas coisas que você deve levar em consideração, principalmente o resultado que você está esperando, o lugar onde você vai gravar, o que você quer gravar, né? Um instrumento, a voz e assim por diante. Dependendo da situação, você vai precisar de um microfone dinâmico para o show. Aí se você tem ali uma banda de heavy metal, aí você vai precisar de um microfone que não tenha muita sensibilidade, porque a banda vai estar tocando forte no palco e tudo mais, e você vai acabar tendo realimentação. Se a sua banda toca toda com in-ear, aí você vai precisar de um microfone que pode ser um pouquinho mais sensível muitas vezes. Dependendo do seu sistema de monitoração, você vai precisar de características diferentes do seu microfone, né? Em nível de sensibilidade, né? Às vezes ele vai precisar de mais sensibilidade, às vezes menos. E também em relação ao timbre, mesmo para gravação, vamos supor. Por exemplo, se você faz lives, e são lives para o YouTube, ou então para o Facebook, ou alguma rede social assim, e você quer ter uma qualidade de som legal, você quer ter uma mixagem bacana, é legal que você escolha um microfone que tenha características bacanas para você usar nesse tipo de situação. E se não tem muita pressão sonora nessas lives, você vai poder usar, vamos supor aí um SM7 da Shure, ele vai ser muito bacana nesse caso. Ou então um RE20. Esses microfones são muito usados para situações de gravação e também para situações ao vivo, né? Porque eles têm uma característica muito legal para gravar. Um SM7, por exemplo, ele é um microfone bom para diversas situações, né? Muitas vezes você vai poder utilizar ele para funções diferentes, inclusive. Então, se você quer um microfone bem versátil, que você vai poder usar para um monte de coisa, alguns microfones vão ter essa propriedade e outros microfones não. Então, você precisa entender a história, né? A tradição de uso desses microfones durante o processo de gravação. Assim você vai conseguir entender melhor a característica de cada um deles. Por exemplo, um SM57. Ele é conhecido por ser tradicional na gravação de muita coisa. Por exemplo, caixa, guitarra, às vezes até tons, né? Às vezes você pode gravar uma bateria inteira só com 57. Sim, é difícil, não é fácil, você precisa ter muita técnica e também ele é um microfone dinâmico, então ele é meio médio assim, ele é bem fechado, ele não vai ter tanta sensibilidade quanto um outro microfone dinâmico, por exemplo um SM7 tem mais sensibilidade do que esse cara aqui. Mas ele aguenta muita pressão sonora e também ele é bem assim, direcional, apesar de ele ser cardioide, né, ele pode ser utilizado para um monte de coisa que é um pouco mais direcional porque ele é bem pouco sensível, então a coisa precisa estar bem no axis dele, bem próxima. Por exemplo, o Joe Sticarelli no último masterclass que eu fiz com ele, acabei de voltar de São Paulo, foi bem legal porque a gente trabalhou com esse microfone, com um microfone de sala, assim, no chão, perto do bumbo, pegando a bateria inteira, e ele pegou bastante da esteira de uma outra caixa, o baterista estava usando duas caixas diferentes, e ele pegou uma esteira de uma outra caixa, isso foi bem legal, porque ele comprimiu esse microfone pra caramba, então ele teve um uso bem, assim, loucão, e ele também utilizou ele, por exemplo, para gravar as guitarras, e também utilizou num dos tons, porque ele não tinha o outro Sennheiser 421, que é o que ele gosta de utilizar nos tons. O Sennheiser 421 também é um microfone dinâmico bem tradicional, ele tem várias revisões diferentes, tem uma versão mais novinha e uma versão mais antiga, né? Você pode colocar ele para os tons, ele é bem tradicional para tons e também para gravar guitarra, por que não? Um outro uso para esse microfone também bem conhecido são metais, assim, você vai gravar lá um trompete, um trombone, ele consegue dar conta bem legal da situação. Os microfones de fita, dinâmicos de fita, né, são microfones que não são microfones dinâmicos de bobina móvel, mas sim tem uma fita, eles têm uma característica bem diferente dos dinâmicos de bobina móvel. Então esse é um guideline bem importante. Se você vai comprar um microfone dinâmico, provavelmente você está procurando um microfone dinâmico de bobina móvel e não um microfone de fita. Apesar dos dois serem microfone dinâmico por conta da estrutura do transdutor deles. Então, basicamente, a estrutura de um microfone eletreto ou condensador é muito diferente da de um dinâmico. Então, se a gente for dividir de uma forma assim macro, né, a gente tem os microfones dinâmicos e os de eletreto e condensadores. Os microfones dinâmicos têm essa estrutura com uma bobina ou então com uma fita que vai induzir um campo eletromagnético e vai gerar a diferença de tensão, diferente dos outros que têm uma diferença de capacitância que é gerada ali por um capacitor, que é o próprio diafragma do microfone. Então essas são características que mostram o quanto um tipo é diferente do outro. Agora, dentro desse universo dos dinâmicos, a gente tem alguns que são mais sensíveis ou menos sensíveis e assim por diante. Geralmente os microfones dinâmicos não têm uma resposta de frequência
frequência muito estendida, assim. Isso acontece pela própria característica do transdutor e também muitas vezes por conta de algum transformador de saída ou algum outro tipo de componente que faz um filtrozinho assim. Então, às vezes eles têm lá quase que um high pass filter, né? E depois eles chegam lá por volta de uns 5.000, mais ou menos como o SM57, os 5, 8.000, e daí começa a cair em 15.000, tá bem fraquinho, quase nada. Então não é um microfone com uma presença assim. Já o SM7 ele vai abrir um pouquinho mais essa resposta de frequência, mas eles vão reagir geralmente muito melhor a uma intensidade muito alta. Já os microfones condensadores eles vão acabar trazendo um nível de sinal muito elevado e uma variação dinâmica muito elevada. Parece um pouco que os microfones dinâmicos de bobina móvel, principalmente, já realizam uma certa compressão, porque a própria bobina ela é um pouquinho mais pesada e ela vai ter ali uma certa inércia no movimento, diferente do transdutor, do capacitor lá do microfone condensador, que vai acabar tendo transientes mais rápidos e assim por diante. Os microfones dinâmicos, que possuem um diafragma um pouquinho maior, vão acabar tendo uma sensibilidade assim um pouco maior, ou não, depende muito do transformador de saída, né, e dos outros componentes, como eu mencionei. Mas geralmente os transdutores maiores, tá, acabam tendo mais sensibilidade. Um microfone clássico usado para gravação de voz é, por exemplo, o SM7. Ele é muito utilizado em estúdios, principalmente para rock and roll, para quem tem vozes com mais punch e com mais médio agudo. Aí você vai escolher o seu microfone dinâmico dentro de um range bem grande. Aí você tem ali o 421 também da Sennheiser, tem o SM7, o SM57, o SM58, o AKG, o D5. Você tem uma série de microfones no mercado, né, que são tradicionais e alguns deles são mais tradicionais ainda para uso em estúdio. Geralmente o SM7 e o RE20 são muito utilizados em estúdio para gravar vozes, mas isso vai depender muito do caráter da voz e do tipo de voz que a pessoa faz. Por exemplo, se ela usa mais um belting, mais voz mista, né, ou então mais voz de peito e assim por diante. Esse tipo de característica vai fazer com que a voz seja mais anasalada, ou mais aguda, ou com mais punch e assim por diante. Então você vai precisar entender, bom, esse microfone, o RE20 é um pouquinho mais saturadinho, um pouquinho mais distorcido, o SM7 é um pouquinho mais aveludado, mais médio, assim. O outro microfone já tem uma outra característica, o 421, ele já tem um transiente um pouco mais rápido, mas com uma ressonância legal nos graves também. Então se a voz tem bastante transiente e é grave, às vezes pode ficar legal, às vezes não. Você vai precisar entender eles como ferramentas, como diferentes temperos para a sua gravação. Então não tem saída, testa aí, vai pensando, vai estudando qual é a característica de cada um desses microfones e daí você vai saber fazer a sua escolha de uma forma mais adequada. Como eu sempre digo, não tem receita de bolo. É isso então, Murilo, espero que eu tenha respondido aí. Quem curtiu o vídeo, não deixe de dar um like aqui embaixo, também de apertar aquele sininho para receber as notificações toda vez que a gente lança um vídeo novo e não se esqueçam das nossas lives todas as terças-feiras às 20h30. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.